Então, falando agora de outra garantia fundamental, temos que mencionar o habeas data, né? Nós até comentamos já do habeas data com vocês quando explicávamos as garantias constitucionais, né? Falávamos lá do direito de acesso à informação particular que se encontram em bancos do poder, banco de dados do poder público, né? Que uma vez eu estando privado de ter acesso a essas informações, a Constituição criou um mecanismo, ela previu uma garantia fundamental desse acesso à informação, que é o chamado habeas data. Tá? O habeas data, pessoal, é um remédio constitucional que tem por fim garantir o direito de acesso a informações e o direito de retificação de informações pessoais constantes em registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de bancos de dados de caráter público, tá? Ele tem assento no inciso 72 do artigo 5º, né, que menciona então o habeas data. Diz assim, ó: conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tá? Então, primeira hipótese de cabimento do habeas data é para conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, então informações pessoais dele, constante de registros e bancos de dados do poder público ou de entidades de caráter público, tá? Entidades governamentais ou de caráter público, certo? A segunda hipótese está na linha B do inciso 72. Diz então que conceder-se habeas corpus para retificação de dados, quando não se prefira fazer por um processo sigiloso judicial ou administrativo, tá? Então, é a possibilidade, se a parte preferir ingressar com essa ação constitucional, que tem um trâmite mais rápido, né, do que as ações judiciais comuns, a parte pode buscar aí uma retificação de dados equivocados a respeito dela, né? Então o habeas data ele tem como requisito a recusa na prestação de informações pessoais por parte do Estado e retificação de informações pessoais erroneamente registradas nos bancos de dados do poder público. Tá? Então esses são os requisitos do habeas data, né? Esse remédio constitucional que tem por finalidade garantir o acesso às informações pessoais ou a retificação de informações pessoais constantes de registros e banco de dados do poder público, ok? Segundo menciona a súmula 2 do STJ com relação ao habeas data, não cabe habeas data se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa, tá? Então, é requisito que haja a recusa, tá? Primeiro tem que ser feito um pedido em sede administrativa, né, para que a autoridade, para que o poder público forneça as informações de caráter pessoal ou faça aquela retificação, aquela correção daquelas informações errôneas a respeito da pessoa do impetrante, tá? Se não houver recusa, não há a possibilidade de propositura do habeas data, porque não preenche um requisito obrigatório, tá? Então, na falta de atendimento a esse pressuposto para a propositura da ação de habeas data, ela não será recebida, essa ação não será aceita, processada por ausência de um requisito formal. Então o mérito da ação não é analisada porque ela padece de formalidades, né, que levariam aí a uma extinção do processo sem análise do mérito, ok? O sujeito ativo na ação de habeas data qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Também brasileira ou estrangeira, tá? É titular de habeas data, possibilidade de pedir ali acesso a informações sobre a pessoa física, sobre a pessoa jurídica, sendo nacional ou estrangeira, né? Porque esse direito, essa garantia fundamental, ela é cabível também aos estrangeiros, né? Não há uma restrição, como há no caso da ação popular, que a gente vai ver na sequência, tá? Então, qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pode propor um habeas data com a finalidade de ter acesso a informações pessoais da pessoa física ou jurídica ou retificar informações errôneas registradas nestes bancos de dados, tá? E o sujeito passivo é a entidade governamental ou de caráter público que detenha o banco de dados, que tenha ali o registro daquelas informações, daqueles dados, né, a respeito da pessoa física ou jurídica, tá? Então,
O sujeito passivo do habeas data é aquela pessoa jurídica que a gente busca a informação, pede a retificação de uma informação pessoal e ela nega, né? Há aquela recusa formal como requisito formal para a impetração do habeas data, beleza? E uma última garantia fundamental que cumpre-nos aqui mencionar, pontuar para vocês, né, pessoal? Sem um aprofundamento, porque nós apenas fazemos a análise do dispositivo constitucional. Se vocês tiverem interesse, na verdade, quando forem trabalhar com algum remédio constitucional, faz-se necessário o estudo das normas que regulamentam eles, né? Então, habeas corpus, nós temos que ir ao Código de Processo Penal. Mandado de segurança, a lei do mandado de segurança. A lei no habeas data, a lei do habeas data, né? No mandado de injunção, a lei do mandado de injunção. E a ação popular, ela também é regulamentada, é uma lei de 1965, a Lei 4.717, que regula a chamada ação popular, que é mais um remédio constitucional, que é mais uma garantia fundamental prevista na nossa Constituição Federal, tá? E qual é a definição de ação popular? Qual é a definição dessa garantia, desse remédio constitucional? A ação popular, e a definição eu extraio do curso de Direito Constitucional do Boulos, né? Do UAD Lâmego Boulos, tá? Tem um nome estranho, né? Mas é considerado um grande nome aí do nosso direito constitucional. E ele define a ação popular no seu curso de Direito Constitucional como sendo um instrumento constitucional colocado ao dispor de qualquer cidadão para invalidar atos e contratos administrativos, ou seja, contratos firmados pelo poder público, atos praticados pelo poder público, considerados ilegais ou lesivos ao patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, é uma ação constitucional, é uma ação com previsão na Constituição, né, voltada a invalidar por meio do Poder Judiciário atos ou contratos administrativos, né, atos tomados pelo Poder Público ou contratos firmados pelo Poder Público que ofendam a lei ou acabam causando algum tipo de lesão ao patrimônio público, tá? Então, patrimônio aí, histórico, cultural, meio ambiente, né? Como diz o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, né? O 73, ao falar da ação popular, ele menciona assim, lá no artigo 5º, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, também lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e ônus da sucumbência, tá? Então, o autor desta ação, ele não paga custas, né? Ele tem gratuidade, certo? Com relação à propositura da ação popular. E da mesma forma, ele não arca com o ônus da sucumbência. Mesmo que a ação seja julgada improcedente, ele só pagará o ônus da sucumbência, ou seja, as custas do processo e os honorários do advogado da parte contrária, né, os honorários sucumbenciais, se ele tiver entrado com a ação popular de má-fé, né, fundada ali numa má-fé processual, um ato de malícia processual, né, que atente aí contra a dignidade da justiça, tá? Então, se tiver má-fé processual, ele vai poder ser condenado no ônus da sucumbência. Então, ele vai ter que arcar com as custas, com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência, tá? Mas caso não haja má-fé comprovada, ele está isento de pagamento de custas. Ele tem gratuidade para propor aí a ação popular, ok? Trata-se de um instrumento muito importante, um instrumento aí de democracia direta, né, onde o povo pode diretamente defender o patrimônio público, né, visando ali a proteção da res pública, do patrimônio do Estado, tá? Então, é um forte instrumento aí processual para a proteção do bem público, né, do patrimônio que é de todos, tá? Por um eventual ato
administrativo, um contrato administrativo ilegal ou ofensivo aí à moralidade, né, ofensivo ao patrimônio público, né, bem como ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural do Estado, tá? Então, o requisito para a propositura da ação popular é a lesividade que aquele ato ou contrato administrativo possa causar, né, ao patrimônio público ou uma entidade que o Estado participe, né, bem como a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural do Estado. Tá? Já atuei em algumas ações populares, né? Um exemplo aí de ação popular que eu atuei, que era na defesa do patrimônio público. O município quis realizar um leilão dos seus bens, de alguns imóveis no município, né? E fez uma avaliação e os cidadãos do município entenderam que aqueles imóveis que seriam vendidos em leilão, eles estavam sendo alienados por um valor abaixo de mercado. Então entraram com uma ação popular para anular o leilão, né? Esse ato administrativo que iria vender os bens por um valor menor do que o de avaliação. Então isso seria um ato lesivo ao patrimônio público, né? E então eles ingressaram com uma ação popular. Recentemente atuei num processo, na verdade estou atuando ainda no processo, né? Em que os cidadãos de determinado município, eles entraram com uma ação popular visando ali invalidar, né, anular a nomeação de parentes para ocupar cargos de comissionados dentro da administração. Na verdade não eram cargos em comissão propriamente ditos, alguns eram, mas aí eram parentes de mais de terceiro grau, né? Na verdade o prefeito daquele município, ele nomeou irmão, ele nomeou cunhado, ele nomeou a mãe para cargos de secretários municipais, tá? E aí um cidadão entendeu que esse ato administrativo era lesivo à moralidade administrativa, que era imoral o prefeito nomear parentes ali para esses cargos de alto escalão dentro do município, tá? Então, esses processos estão em fase ainda de tramitação, né? Mas trata-se de ações populares voltadas aí para anular esses atos que para os cidadãos eram considerados lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, mas poderia ser um ato lesivo ao próprio Estado, uma entidade que o Estado participe, um ato lesivo ao meio ambiente, um ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural do Estado. Tá? Então, a ação popular ela tem esta finalidade, né? Um instrumento aí, a garantia constitucional de que vai invalidar atos praticados pelos administradores públicos que possam lesar o próprio Estado, né? Que possa lesar o patrimônio público estatal e, em consequência, lesar a toda a coletividade, né? Sendo lesivo aí a toda a coletividade, ok? E então, finalizando, né, pessoal, o nosso material aí, falando do sujeito ativo e do sujeito passivo e das espécies de ação popular. As espécies, nós temos a ação popular preventiva, que visa evitar a prática do ato lesivo, tá? Como esse exemplo que eu dei da ação popular que quis invalidar o leilão, que já estava marcado, essa foi uma ação popular preventiva. Os cidadãos entraram com essa ação antes do leilão ser realizado, conseguiram a suspensão do leilão, conseguiram depois a invalidação, né, dessa convocação do leilão, a venda dos bens, mas foi proposto de maneira preventiva essa ação. Então, antes da prática do ato considerado lesivo ao patrimônio público, tá? Mas existe a ação popular repressiva, que é aquela que ocorre após o ato lesivo já ter sido praticado, tá? Então, visa, na verdade, o ressarcimento dos danos, a anulação dos atos, a recomposição do patrimônio público, né? Uma possível indenização por dano moral coletivo, tá? Então, a ação popular repressiva, ela pode, na verdade, buscar a anulação daquele ato, daquele contrato considerado lesivo e também buscar ali o ressarcimento do patrimônio público quando o ato já foi praticado e isso implique algum dano, né? A lesão propriamente dita à res pública, ao patrimônio do Estado, tá? Então é a hipótese de ação popular repressiva, como foi nesse caso dos cargos comissionados. A ação foi proposta depois da nomeação, as pessoas já vinham recebendo os seus subsídios como secretários do município.
como servidores públicos comissionados, tá? E nessa ação os cidadãos buscavam não só a anulação, como também o ressarcimento dos valores que teriam sido pagos a esses servidores nomeados pela autoridade, ok? E sujeito ativo, então, quem pode ser autor dessa ação popular? Qualquer cidadão brasileiro, tá? Porque a Constituição fala, né, quando menciona no artigo 5º, inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então, para poder propor como sujeito ativo, como legitimado ativo, tem que ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, tá? E deve estar também no gozo dos seus direitos políticos, tá? Ele tem então que juntar necessariamente à petição inicial uma cópia do seu título de eleitor, tá? Então é requisito necessário e isso a gente extrai da lei que regulamenta, né? O pleno exercício dos direitos políticos é a lei que regulamenta a ação popular que prevê isso, né? Que o cidadão, além de ser brasileiro, nato, naturalizado, esse requisito extrai da Constituição, a lei diz que ele precisa estar em pleno gozo dos direitos políticos, tá? E o sujeito passivo, quem então responderá no polo passivo? As pessoas jurídicas, né, que as autoridades, os servidores, os administradores públicos, né, que tiverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado aquele ato impugnado que é considerado lesivo ao patrimônio do Estado, tá? Isso está no artigo 6º da Lei que regulamenta a ação popular e ela diz que figurarão como sujeitos passivos, então, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que tiverem dado oportunidade à lesão causada ao patrimônio público, tá? Então esses é que figurarão no polo passivo como réu. As pessoas jurídicas que praticam o ato lesivo, né? As autoridades, os administradores, ou seja, qualquer um que tenha participado daquele ato considerado lesivo ao patrimônio público, ok? Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra a análise do nosso conteúdo, nosso plano de ensino para o semestre, né? E voltamos então, quer dizer, não voltamos, né? Vocês voltam a estudar o direito constitucional a partir do ano que vem, avançando aí com os demais dispositivos da Constituição Federal, ok? Não poderia deixar de agradecer mais uma vez a todos. Um grande abraço, até mais.